Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo da figura do estabelecimento empresarial, tratando dos seus atributos. Os atributos do estabelecimento são dois: o aviamento e a clientela. Tratando inicialmente do aviamento. Segundo Oscar Barreto Filho, aviamento nada mais é do que o resultado de um conjunto de variados fatores pessoais, materiais e imateriais que conferem a um dado estabelecimento em concreto a aptidão de produzir lucros. Em outras palavras, o aviamento é justamente a capacidade que tem um estabelecimento de produzir lucros. Capacidade essa que decorre de variados fatores diferentes, sejam eles de ordem material ou imaterial, ou seja, dos elementos corpóreos ou incorpóreos que compõem esse estabelecimento, na medida que estabelecimento, como já vimos, é aquele complexo de bens organizados pelo empresário para exercício da empresa, para exercício da atividade econômica, bem como também aqueles fatores de ordem pessoal, que envolvem as pessoas que, de alguma forma, estão vinculadas a esse estabelecimento no exercício da atividade econômica, seja a própria figura do empresário, o sujeito que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços, como também seus colaboradores, como, por exemplo, seus empregados. O aviamento é um atributo do estabelecimento e não um elemento do estabelecimento, exatamente porque ele é uma característica inerente ao conjunto, ao todo, não podendo ser ele tratado de forma separada do próprio conjunto. Fazendo contraponto, considerando os elementos do estabelecimento, nada impede que um empresário aliene, venda, ceda um dos elementos do seu estabelecimento para outra pessoa. Isso não interfere no todo, no conjunto. É o caso, por exemplo, de vender uma mercadoria. Mercadoria, enquanto de titularidade do empresário, é um elemento do seu estabelecimento. Mas nada impede que se venda a mercadoria e o estabelecimento como um todo continua. Portanto, elementos podem ser substituídos, podem novos ser adquiridos e incluídos na organização do estabelecimento, como alguns podem ser vendidos. Todavia, os atributos não. Atributos são qualidades inerentes ao todo e, portanto, são tratados no conjunto. Por isso, Oscar Barreto Filho faz, a meu ver, um comparativo muito didático para demonstrar exatamente o que está se falando. Segundo Oscar Barreto Filho, o aviamento existe no estabelecimento como a beleza, a saúde ou a honradez existem na pessoa humana. A velocidade no automóvel, a fertilidade no solo, constituindo qualidades inscindíveis dos entes a que se refere. Peguemos o exemplo da fertilidade no solo. Imaginemos duas fazendas, lado a lado, na mesma região, exatamente com a mesma área. A princípio, olhando desta forma, você poderia imaginar que as duas fazendas teriam exatamente o mesmo valor econômico. Todavia, imaginemos que a primeira, por qualquer razão, tem o seu solo estéril, enquanto a segunda tem o seu solo fértil. Obviamente que a segunda terá um valor econômico muito superior à primeira, exatamente porque ela tem essa característica, essa qualidade, que é a fertilidade do solo. Portanto, percebam que a fertilidade tem valor econômico. Todavia, não tenho como vender a fertilidade do solo sem vender o próprio solo. Ou seja, eu poderei vender a fertilidade da fazenda se vender a fazenda. Agora, obviamente que, portanto, apesar de ter um valor economicamente apreciável, eu não tenho como separar esta qualidade do bem a ela inerente. O aviamento, como atributo do estabelecimento, tem exatamente essa característica. Obviamente que a capacidade de geração de lucros tem valor econômico. Exemplo, duas lojas, sendo que uma é lucrativa e a outra não.
Se os proprietários dessas duas lojas quiserem vender essas duas lojas, obviamente que a primeira loja terá um valor econômico superior ao da segunda, exatamente pela capacidade de geração de lucros que ela tem. Esta capacidade é o que chamamos de aviamento. Quanto maior for a capacidade de geração de lucros, ou seja, quanto mais lucro der uma determinada atividade exercida naquele estabelecimento, maior será o valor do aviamento e, portanto, maior o valor do estabelecimento. Podemos distinguir o aviamento em dois: o aviamento objetivo ou real e o aviamento subjetivo ou pessoal. Começando pelo aviamento objetivo ou real. É aquele inerente aos elementos singulares do estabelecimento, às suas qualidades e à sua organização. Em outras palavras, estamos tratando exatamente daquela parte onde o aviamento, capacidade de geração de lucros do estabelecimento, decorre de uma variedade de fatores diferentes de ordem material e imaterial. Ou seja, nós estamos tratando do aviamento objetivo inerente aos elementos que compõem o estabelecimento. Destaco: aviamento objetivo não são os elementos do estabelecimento. O aviamento continua sendo a capacidade de geração de lucros que o estabelecimento tem, mas decorrente da organização, da adequada escolha dos elementos que compõem um determinado estabelecimento. Portanto, o empresário, obviamente que para exercer a sua atividade de forma mais adequada, deverá saber quais são os elementos necessários para o exercício da sua atividade econômica, escolhê-los sabiamente, organizá-los de forma adequada para melhor atrair a sua clientela. Portanto, não necessariamente o melhor elemento para um estabelecimento é o mais caro, o mais bonito, o mais chamativo. Você vai escolher aquele adequado para a finalidade a qual você se propõe a fazer. Ou seja, se, por exemplo, seu público-alvo é um público de menor poder aquisitivo, não adianta você querer vender um produto de uma marca super famosa, cara, portanto, numa loja com uma vitrine também extremamente chique, decorada por um designer, que isso vai, na verdade, afastar aquela clientela. Porque, sendo ela de poder aquisitivo mais baixo, obviamente que aquela escolha dos elementos que compõem aquele estabelecimento os afastará. Porque só de olhar aquele estabelecimento já se percebe que ele é caro. Em compensação, se porventura, nesta organização, você fizesse uma loja com uma decoração mais simples, uma organização dos elementos de forma mais despojada, com mercadorias não necessariamente de uma marca famosa, mas bons produtos que possam se demonstrar mais acessíveis financeiramente para aquela clientela, é óbvio que ela vai atrair muito mais clientes e, portanto, vai vender muito mais, e vendendo muito mais, terá uma maior aptidão de produzir lucros, ou seja, um melhor aviamento. Todavia, se o público-alvo é de um poder aquisitivo alto, obviamente que nesses meus dois exemplos anteriores, a lógica se inverteria. Aquela parcela da população de poder aquisitivo mais elevado vai se sentir atraída por uma loja belamente decorada, com uma marca famosa naquele produto, e, ao contrário, não se sentirá atraída por aquela loja mais simples, sem nenhum tipo de decoração, despojada e com mercadorias de marcas desconhecidas. Obviamente, portanto, que a adequada escolha dos elementos que compõem o estabelecimento interferem na capacidade de geração de lucros daquele mesmo estabelecimento. Além do aviamento objetivo ou real,
temos ainda o aviamento subjetivo ou pessoal, que deriva da pessoa, do prestígio do titular, do modo de agir do empresário e daqueles seus colaboradores também, como seus funcionários. Obviamente, é um tanto quanto intuitivo, inclusive, imaginar que duas lojas, dois estabelecimentos, por exemplo, mesmo que contenham exatamente os mesmos elementos, corpóreos e incorpóreos, não necessariamente terão o mesmo resultado ao final. Não quer dizer que uma loja esteja dando lucros, que a outra, que tem exatamente os mesmos elementos, irmã gêmea da primeira, vai ter exatamente o mesmo resultado. E por que há essa distinção? Obviamente que existem fatores de ordem pessoal que interferem no resultado. Exemplo, imaginemos que dois empresários, tendo lojas exatamente idênticas, têm resultados diferentes. Por quê? Porque o primeiro empresário, deste meu exemplo, é um ótimo administrador. Ele sabe o que está fazendo, sabe administrar as finanças do negócio, sabe de quem comprar, como vender. É um empresário conhecido no ramo, reconhecido como um bom empresário, um bom pagador, alguém que se pode confiar. Isso, obviamente, que facilita a atividade e, obviamente, faz com que haja um potencial de gerar ganhos, de ter lucros maior. Compensação na segunda loja, ao contrário, o empresário não tem essa mesma capacidade, não é um bom administrador, não tem contatos adequados com bons fornecedores, não sabe oferecer seus produtos. Obviamente que, por mais que tenha os mesmos elementos, os dois estabelecimentos, esse segundo estabelecimento não terá sucesso. E, obviamente, que terá uma menor capacidade de geração de lucros. Portanto, percebam que o fator pessoal interfere na capacidade de geração de lucros e, portanto, no próprio valor do aviamento. Além disso, além do próprio empresário, do titular, também temos todos os seus colaboradores. Uma boa equipe faz toda a diferença. Imaginemos que numa loja nós tenhamos vendedores novatos e desmotivados. E numa segunda loja, ótimos vendedores, treinados e motivados. Obviamente que a primeira loja não terá muitas vendas, na medida em que aqueles funcionários não estarão se esforçando ou pelo menos não terão a técnica necessária para poder fazer muitas vendas. Em compensação, no segundo exemplo, se a loja tem uma boa equipe de vendas, a chance de conseguir maiores vendas e, portanto, melhores resultados será muito maior. E, portanto, isso interfere na capacidade de geração de lucros. Dito isso, quando falamos em que um empresário resolve vender seu estabelecimento de uma pessoa para outra, ou seja, dele para outro empresário, obviamente que vai se colocar no preço não só o valor dos elementos individualmente considerados, mas o complexo de bens organizados para o exercício da atividade, e isso, obviamente, que influencia também a figura do seu atributo, aviamento. Uma panificadora, por exemplo, que fatura R$50 mil por mês, lucra, melhor dizendo, R$50 mil por mês limpo, né, descontados custos como impostos, despesas com fornecedores, funcionários, etc. Por mais que os seus elementos, fogão, geladeira, balcão, freezer, caixa registradora, enfim, todos eles somados valham outros R$50 mil, você não vai vender por 50 mil. Afinal de contas, se ela lucra 50 mil por mês, por que você venderia pelo valor dos bens individualmente considerados? Você vai vender pelo valor do negócio. E, obviamente, que a avaliação deste negócio interfere o quanto ela lucra todo mês. Portanto, quando falamos nisso, estamos falando do aviamento.
ou também goodwill. Portanto, quando se calcular o aviamento, deve-se também considerar esse aspecto subjetivo, porque não necessariamente, ao vender o estabelecimento, o novo proprietário do estabelecimento vai continuar a ter o mesmo lucro, a mesma capacidade de geração de riquezas. Por quê? Porque ao alterar o titular, o proprietário, alterará também, potencialmente, a forma da administração, os contatos que ele tem, a forma de realizar a atividade, e isso pode mudar o resultado do negócio, para mais ou para menos. Por isso que, inclusive, existem situações onde o negócio, mesmo dando prejuízos, há interesse na sua aquisição. Porque, às vezes, o potencial comprador percebe que o negócio não é ruim, que os elementos que compõem o estabelecimento são bons e o negócio tem um bom potencial. Só que está dando prejuízo porque está sob a administração de um mau empresário, de alguém que não sabe o que está fazendo. E, portanto, entendendo o comprador que nas suas mãos a administração será mais eficiente e, portanto, poderá ele reverter os resultados negativos daquela atividade, para ele é interessante a compra do negócio. Agora o inverso é verdadeiro. Não é porque o negócio está dando muito lucro que ao comprá-lo continuará dando, porque pode ser que você não saiba o que está fazendo e, portanto, se perca grande parte dessa capacidade de geração de lucros pela mudança do titular. Ainda, a manutenção dos funcionários é um fator que pode envolver a tentativa de preservação do aviamento subjetivo. Se aquele estabelecimento é um ótimo estabelecimento e, portanto, está dando bons lucros, mas boa parte disso decorre da equipe que foi montada para o exercício da atividade que exerce através do estabelecimento do negócio, a manutenção da equipe é uma ótima ideia para a manutenção do aviamento, da capacidade de geração de lucros. Todavia, o inverso, como disse, também é verdadeiro. Se porventura exatamente é a equipe o problema para que o negócio tenha resultados positivos, talvez o ideal seja justamente alterar esta equipe para uma melhor, uma mais profissional, melhor treinada, com melhor capacidade para exercer essa mesma atividade e assim potencialmente ter melhores resultados. Outro atributo, outra qualidade inerente ao todo, ao conjunto do estabelecimento, é a clientela. Clientela também não é elemento do estabelecimento. Como vimos, elementos são os bens organizados para o exercício da atividade. Logo, clientela não é um bem e também não poderia ser tratada separadamente, individualmente. Eu não tenho como vender a minha clientela a não ser que eu venda o próprio estabelecimento. Por quê? Porque clientela nada mais é do que um conjunto de pessoas que frequentam com regularidade o estabelecimento, seja ocasionalmente ou em virtude de relações continuadas de negócio. Ou seja, clientela é esse número, mesmo que indeterminado, de pessoas, mesmo que nós não saibamos quem são necessariamente essas pessoas, mas aquele fluxo de pessoas que frequentam o estabelecimento para realizar negócios. Em outras palavras, são as pessoas que se relacionam com o estabelecimento em termos de negócio, comprando bens, mercadorias, como também contratando a prestação de serviços. Neste caso, obviamente que quanto maior a clientela que um estabelecimento tem, maiores são as chances de se ter bons resultados e, como tal, portanto, também a clientela tem um valor econômico. Todavia, eu não tenho como vender a minha clientela separada do estabelecimento, como eu já disse. Imaginemos uma panificadora, que tem um fluxo de pessoas em torno de 500 pessoas ao dia comprando alguma mercadoria nessa panificadora. Muitas e muitas vezes, as pessoas que frequentam essa panificadora não conhecem o proprietário, não sabem quem é o dono dessa panificadora. E se, portanto, for ela vendida para outro,
aquelas pessoas continuarão frequentando aquela mesma panificadora e, portanto, mantendo a relação de negócio, não mais com o primeiro e antigo proprietário, mas com o novo proprietário. E, portanto, sim, é possível transferir a clientela desde que você transfira o próprio estabelecimento. Portanto, clientela é um atributo, uma qualidade inerente ao todo. É impossível, todavia, imaginar que essa mesma panificadora pudesse vender a clientela para outra panificadora, mantendo o seu titular com a própria panificadora. Em outras palavras, vender só o conjunto de pessoas que frequentam o estabelecimento. Isso é impossível. Percebam também que esses dois atributos, tanto o aviamento quanto a clientela, eles são, obviamente, diretamente ligados, na medida em que um interfere no outro. Quanto melhor for organizado o estabelecimento, melhor for a organização dos elementos materiais e imateriais, bem como melhor sejam as pessoas que se dedicam a exercer a atividade através desse estabelecimento, seja o próprio empresário como todos os seus colaboradores, maior será a chance de atrair uma maior clientela. E atraindo uma maior clientela, fará com que, obviamente, melhore o aviamento, que é a capacidade de geração de lucros. E isso atrai mais clientes, que atrai, obviamente, a capacidade de gerar lucros ainda mais, e assim sucessivamente, num círculo virtuoso. De outro lado, o inverso é verdadeiro. Quanto pior for a organização dos elementos e pior for a capacidade das pessoas que exercem a atividade através do estabelecimento, pior é o aviamento, e isso afastará a clientela. E, portanto, quanto menos clientes, pior será a capacidade de geração de riquezas que esse estabelecimento terá. Isso atrairá ainda menos clientes, e aí entramos num círculo vicioso e, obviamente, com uma tendência desse negócio ir à falência. Imaginemos, por exemplo, uma casa noturna. Obviamente que se você faz um estabelecimento muito bem organizado, decorado, atrativo, fará com que muitas pessoas queiram frequentar aquele local. E quanto mais pessoas frequentarem aquele local, obviamente que mais capacidade de geração de lucros terá esse estabelecimento. E obviamente que isso fará com que mais clientes frequentem aquela casa noturna. Afinal de contas, se você for numa casa noturna e poucas pessoas estiverem nesse ambiente, você imaginará que aquele local não é um local adequado para a sua distração, para o seu entretenimento, e provavelmente procurará um outro local mais frequentado. E, portanto, isso faz com que uma coisa, obviamente, alimente a outra. Então, o aviamento e a clientela, esses dois atributos, são intimamente ligados, são atributos diferentes, mas um, obviamente, que interfere no outro. Por hoje, é só. Obrigado.